Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que proceda à verificação de presença. Estão presentes os vereadores Abner Rosa, Edgar Sasaki, Luiz Flávio, Maria Amélia, Paulinho do Esporte, Paulinho dos Condutores, Dr. Rodrigo Salomão, Rogério Timóteo, Roninha, Sônia Patas Amizade, Valmir do Parque Minha Lua. Temos número suficiente para reiniciarmos a sessão, senhor presidente. Dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa. Por gentileza, solicito ordem no plenário, por favor. Por gentileza, ordem. Senhoras e senhores, senhoras e senhores, dando início aos nossos trabalhos, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a doutora Jaqueline Aparecida Casado Navajas, promotora de Justiça, que vai tratar do tema Importância das Leis, do programa Jovem Aprendiz e do selo Empresa Amiga da Criança e do Adolescente. Doutora Jaqueline, a senhora tem um tempo de 15 minutos, fique à vontade. Muito obrigada. Cumprimento a todos que estão aqui presentes, cumprimento a mesa na pessoa do presidente da Câmara Municipal, o vereador Abner Rosa, todos os demais vereadores, especialmente os vereadores que compõem aí a Comissão dos Direitos da Defesa das Crianças e do Adolescente, vereadora Juliana, vereador Flávio, presidente da comissão, vereador pastor Timóteo, todos que estão aqui presentes. Temos aqui a coordenadora do projeto Jovem Aprendiz, a senhora Pamela. Temos os jovens aprendizes, se puderem levantar as mãos, que estão aqui presentes, que já compõem a vaga. Temos também os tutores, que são os supervisores dos CRAS, que eu estou aqui vendo, que eu já cumprimentei. Temos a Ana Paula, o Donizete, a Lisandra, temos, se tiver mais coordenadores, temos também da Fundação Casa, estou vendo aqui, desculpa, temos aqui da entidade CIEE, da Fundação Casa, temos a Secretaria de Esportes também, que também tem muitos adolescentes pela Secretaria de Esportes, que estão adorando o projeto, né? O secretário de Esportes aqui presente. Agradeço demais todo o empenho de vocês, porque eu sei que os adolescentes que estão aí estão adorando as atividades práticas, então eu agradeço demais. Temos também da entidade formadora, a Gisele, que tem auxiliado demais esses adolescentes na formação teórica. O mês de junho é um mês extremamente importante, porque é o mês em que se comemora, no dia 12, o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil. Temos também uma legislação municipal que prevê também esse dia comemorativo do combate ao trabalho infantil. Esse dia, ele foi instituído no dia 12 de junho, numa conferência anual do trabalho, no dia 12 de junho de 2002, em que foi apresentado o primeiro relatório global sobre o trabalho infantil. E, a partir daquele evento, a Organização Internacional do Trabalho, que faz parte da ONU, ele estabeleceu a data como esse Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Nessa ocasião, eles já fizeram um relatório em que verificaram os prejuízos para as crianças e adolescentes que são submetidos ao trabalho infantil.
Então, essa agência, a Organização Internacional do Trabalho, ela tem a missão de promover oportunidades para homens e mulheres, para que possam ter acesso a um trabalho decente. Até esse termo, decente, é um conceito já formalizado internacionalmente. Em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humanas, sendo considerado condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e a garantia da governabilidade democrática e desenvolvimento sustentável. A Organização Internacional do Trabalho, ela funda-se no princípio de que a paz universal e permanente, ela só pode basear-se na justiça social. Então, não basta apenas as vagas de trabalho, que já são extremamente importantes, mas que seja um trabalho decente e que, especialmente, que se proteja as crianças. Criança não pode trabalhar. E adolescente, somente a partir dos 14 aos 16, na condição de aprendiz, e que sejam respeitadas as leis. No Brasil, de acordo com dados do IBGE, em 2022, havia 1.900.000 crianças e adolescentes em idade entre 5 e 17 anos que estavam trabalhando irregularmente. Olha o absurdo, a partir dos 5 anos já há crianças submetidas ao trabalho infantil. E o pior, o que nós verificamos é que, pelos dados do IBGE, a maioria dos casos não estão que nós muitas vezes acreditamos, naquelas cidades muito pobres do Nordeste, do Norte do país. Não. A maioria dos casos de exploração foi registrada pelo IBGE em São Paulo, seguido de Minas Gerais e Bahia. São Paulo é o estado que mais tem trabalho infantil. O Brasil, nós vemos a exploração dessas crianças e adolescentes, principalmente na zona rural, na agricultura, exploração florestal, pesca, indústria extrativista, indústria do fumo, indústria da construção civil e o trabalho doméstico infantil. Ainda há muitas crianças e adolescentes, no início da adolescência, sendo submetidos ao trabalho infantil, e muitas vezes o trabalho infantil escravo, o que não pode permanecer. Eu vou pedir para que seja passado um vídeo para que todos entendam o que é considerado o trabalho infantil. E nós temos no Brasil, que foi pioneiro, que estabeleceu uma lista denominada TIP, que é Trabalho Infantil Proibido, onde constam as piores formas de exploração do trabalho infantil. E aí entra o tráfico de drogas. O tráfico de drogas tem utilizado cada vez mais de adolescentes e, o pior, de crianças. O tráfico de drogas para adolescentes, a partir dos 12 anos, ele continua sendo considerado ato infracional. Os adolescentes vão continuar sendo apreendidos pela polícia, vão ser submetidos às ações socioeducativas, e as medidas socioeducativas vão sim para a Fundação Casa quando tiver reiteração desses atos. No entanto, também é considerado trabalho infantil, de modo que tem a medida socioeducativa para o adolescente, mas nós temos que trabalhar na proteção desses adolescentes para que eles possam, saindo da medida socioeducativa em meio fechado, ou já na medida socioeducativa em meio aberto, ter oportunidades de que não retornem para o tráfico de drogas. Eu vou pedir para que passem um vídeo, então, que é um vídeo que fala sobre o trabalho infantil. Se possível, obrigada. Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia-infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer.
Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013, mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil. Então nós temos que trabalhar com a prevenção, mas nós temos muitos adolescentes e ainda crianças que estão no trabalho infantil. É feito um trabalho árduo para combater isso, eu acho, como foi mencionado aqui, é um trabalho de todos. Quando nós vemos um adolescente num lava-rápido que está sendo explorado sim, porque aquele adolescente, se ele não é registrado, se ele não está com trabalho regular, aquele empregador está ganhando com isso.
Ele está deixando de pagar os direitos trabalhistas daquele adolescente, daquele jovem, e tem que ser denunciado. É lógico que nós não vamos sair por aí denunciando todos e não dando oportunidades. A denúncia, ela tem que vir com as oportunidades, e por isso a grande importância desse programa que está previsto no projeto de lei que vai ser votado hoje, que vai dar mais oportunidades para esses jovens. E, como eu disse, não basta apenas as vagas, a necessidade de uma estrutura. Esse projeto de lei que vai ser votado, ele permite que haja uma supervisão, uma gestão para esse programa, porque esses adolescentes precisam ser constantemente acompanhados por assistente social, pelo técnico que acompanha esse adolescente, ou seja na medida socioeducativa, seja na instituição de acolhimento, para dar suporte para que esse adolescente consiga superar todas as barreiras, porque o adolescente ele vai precisar obrigatoriamente ter uma frequência escolar regular. Para o adolescente trabalhar, estudar e frequentar a entidade formadora, onde ele vai ter o suporte teórico, para ele é difícil. Então, a importância dessa gestão que está prevista no projeto de lei que vai ser votado hoje. Há também um outro projeto de lei que vai ser votado, que altera o projeto, a lei que é de autoria do vereador Roninha, que é para permitir a maior sensibilização das empresas, onde há a previsão de um título, de um selo da empresa amiga do aprendiz, para que essas empresas se sintam estimuladas a cumprir a cota. O cumprimento da cota é um dever, mas nós sabemos que muitas empresas preferem aguardar a fiscalização, que às vezes demora. Aqui no Vale do Paraíba nós temos apenas uma auditora fiscal responsável por todo o Vale do Paraíba, então a fiscalização ela não é constante, ela não é frequente, então a empresa espera, quando eu for autuada eu cumpro, e a partir daí vai dificultando cada vez mais o acesso desses adolescentes e jovens à vaga da aprendizagem. Então, esse projeto de lei que será votado pelos senhores é para sensibilizar as empresas para que cada vez elas contratem mais e possam aí fazer a propaganda dela como uma empresa que cumpre sua responsabilidade social, contratando os adolescentes, e também a previsão de uma cerimônia anualmente para conceder esse título, o que vai ser extremamente importante para as empresas e principalmente para esses adolescentes e jovens que precisam dessas oportunidades. Eu fico extremamente feliz dessa Casa Legislativa dar a oportunidade de se discutir constantemente a questão das crianças e dos adolescentes. Fico mais feliz ainda porque, assim, a cada reunião há mais e mais propostas sendo discutidas, o que só vem a permitir o avanço na área da infância e juventude. Eu agradeço e, para finalizar, eu vou chamar o Lucas Henrique, que ele é um jovem aprendiz, que ele inclusive fez uma música para estimular, aí, para sensibilizar a todos em relação ao programa. Bom dia a todos, eu quero mandar um abraço para a minha supervisora Lisandra, um abraço para o... Eita, esqueci o nome, opa. Mas tá bom, para o Pardal, eu vou cantar uma música aqui que eu fiz em homenagem ao jovem aprendiz. Hoje eu venho aqui na maior sagacidade, em nome dos menores, peço uma oportunidade. Dentro de uma empresa hoje eu quero estar, trabalhando e aprendendo sempre num novo lugar. Num consciente de quebrada foi que eu cheguei aqui, sempre progredindo no programa Jovem Aprendiz. A coroa tá contente, a família tá feliz, hoje que nós tá podendo, faz todo mundo sorrir. Muito obrigada a todos. Agradecemos a exposição feita pela mais nova e ilustre cidadã jacareiense, doutora Jaqueline. Muito obrigado, doutora. Neste instante, senhor presidente, eu poderia pedir a inversão da ordem do dia, por favor?
Consulta o plenário, se há alguma objeção, a pedido do vereador Paulinho, invertermos a pauta da ordem do dia e passarmos nesse instante a fase de votação, discussão dos projetos. Não havendo objeção, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura primeiro do requerimento. Então, a leitura do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do PLL número 31/2024. Projeto de lei do Legislativo. Autoria